Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ver, agora vai dar certo. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Agora vai dar certo. Vamos lá, você. Vamos voltando, vá chamando aí seus amigos. Vamos lá, vamos convidando todo mundo para essa noite especial. Quem for entrando já vai rezando uma Ave Maria junto. Já vou chamando o povo aqui, ó. Já vou chamando o povo. Ivani acabou de entrar. Vai, Ivani, convida o povo aí, chama o povo novamente. Já manda aí a chamada para todo mundo. Vamos chamando. Marcelo voltou. Marcelo, tá legal agora, Marcelo? Tá ouvindo bem, nos vendo bem? Padre Renato já chegou. Vou chamar ele agora aqui. É possível, né? Tá bom, tá bom. Isso, tá joia, Marcelo. Vai dar certo, padre. Olha o padre. Mudei de lugar para ver se a internet melhora. Estão me ouvindo? Tá mais próximo do Wi-Fi. Tá bom. Tá mais próximo do Wi-Fi. Pronto, eu fiquei mais próximo do roteador para ver se funciona. Isso. Tá joia, tá joia. Vamos tentar, né? Vamos embora. Então, quem está nos acompanhando, de repente, se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei quando estava falhando, pode colocar nos comentários, de repente a gente volta, retoma o que eu falei, né? Isso. Mas aí eu estava falando exatamente da questão da fragilidade das famílias, daqueles casais, sobretudo, né? Mas não só essa fragilidade, existem várias fragilidades na família, mas já que a gente estava tocando da questão da separação, da questão da segunda união e também da nulidade do casamento, nem todos os casais conseguem a nulidade ou têm direito à nulidade ao casamento. E esses casais vivem uma segunda união, o que a igreja chama de irregularidades na união, né? Irregularidades do casamento. E aí a Amores Letícia, no capítulo 8, vai falar exatamente dessas irregularidades na família, que não é só a questão da segunda união, mas existem vários outros fatores, né, que deixam a família numa situação irregular de acordo com o que a igreja ensina, o que o evangelho de Jesus ensina e, sobretudo, a lei da igreja, né? Mas aí o Papa Francisco e os padres sinodais, né, no Sínodo da Família, o Papa Francisco faz isso na exortação, a alegria no amor, né? Amores Letícia, o amor da família. No capítulo 8, ele vai tratar exatamente dessa questão, chamando a todos nós, com 3 verbos, né? O título do capítulo 8 da Amores Letícia: acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. E a leitura desse capítulo 8 chama exatamente a gente fazer uma hermenêutica, ou seja, um estudo, uma explicação a partir desses 3 verbos: acompanhar, discernir e integrar estas fragilidades da família. E esse capítulo 8 é praticamente um fechamento de toda a reflexão feita nos outros 7 capítulos da Amores Letícia. Fica aqui já o convite, né, para quem está nos assistindo e despertou a curiosidade. Seria interessante que quem está assistindo, né, possa fazer essa reflexão lendo também os outros capítulos da Amor Letícia, que é um livro curtíssimo, brevíssimo, né, de uma leitura muito fácil e até gostosa, né? Então ela faz leitura a partir dos 3 verbos, e esses 3 verbos estão intimamente ligado com a palavra-chave, né, da reflexão, que é exatamente a fragilidade. É acompanhar a fragilidade, discernir a fragilidade e, sobretudo, integrar essa fragilidade. Né? Então, se a gente pegar a primeira palavra, o primeiro verbo, acompanhar, a gente vai ver que o Papa Francisco e os padres sinodais, a partir do Sínodo da Família, propõem uma nova pastoral a partir do acompanhamento, né? E uma proposta de modificação da visão da pastoral. Quando o Papa Francisco, né, assume o pontificado e começa a dizer: saiam das sacristias,
vão às periferias existenciais, as ovelhas, os pastores precisam ter cheiro de ovelha. É exatamente o Papa Francisco propondo esse novo jeito de ser igreja, que o Concílio Vaticano II já falou muitas vezes, e o Papa Francisco diz, não, vamos fazer esse novo jeito a partir do acompanhamento pastoral das nossas famílias e suas fragilidades. Quando eu penso esse novo jeito da pastoral familiar, ou da pastoral que acompanha as famílias, né? Esse acompanhamento familiar, e sobretudo de nós padres, eu lembro muito da saúde da família, dos postos de saúde da família, dos agentes de saúde da família, né? O que é que eles fazem? Antes da pessoa ir ao médico, né? O agente de saúde vai até a casa daquele doente e faz uma visita periódica a esse doente. A proposta do Papa Francisco é exatamente essa, é que as famílias sejam acompanhadas periodicamente, como faz os agentes de saúde lá do nosso bairro, né, do PSF do nosso bairro. Acompanhando essas famílias, depois levar essas famílias até o médico, ou seja, até o padre, porque é o padre que vai conseguir dar o diagnóstico daquela doença, digamos assim, né? É o médico quem dá o diagnóstico. Então, esse novo jeito de fazer a pastoral, esse acompanhamento, é muito lógico, né? A pastoral familiar vai lá, vai acompanhar, vai junto, rezar com a família, vai identificar esses problemas, essas irregularidades, mas não vai decidir sobre elas, né? A pastoral familiar e o padre, o religioso, a religiosa, vai apenas acompanhar. Esse discernimento, que é a outra palavra, né, é feito exatamente pelo sacerdote. É o sacerdote que tem, né, o dever de acompanhando, e não pode ser feito discernimento sem acompanhar, de acompanhando, discernir que fragilidade é essa, né? Discerniu a fragilidade, eu encontrei qual é a doença, né? O médico lá no PSF encontrou qual é a doença, agora eu vou encontrar qual é o remédio que eu vou aplicar para esse paciente, né? Então, eu gosto de fazer essa ligação, né, desse capítulo 8, acompanhar, discernir e integrar com os nossos agentes de saúde da família. Então, a lógica pastoral é uma lógica que vai sempre partir da misericórdia. Não é outra coisa senão a misericórdia de Deus, que vai ser sempre o protocolo da chegada até a casa, da chegada até a família, do acompanhamento, depois do encaminhamento deste doente, sempre entre aspas, né? Para não é outra coisa senão a misericórdia. Vai sempre falar da misericórdia. E acompanhar essa fragilidade significa tornar-se sensível à dor daquela família. O acompanhamento pastoral sem sensibilidade, ele não vai acontecer, não vai deixar com que a misericórdia de Deus chegue até aquelas fragilidades. Então, acompanhar essa fragilidade significa tornar-se sensível às realidades. E mais do que isso, aproximar-se delicadamente de cada caso dessas fragilidades. O Papa Francisco vai lembrar que cada caso é um caso, cada história é uma situação diferente, é uma realidade diferente e que precisa ser vista com atenção, né, que precisa ser vista à luz da misericórdia. E sem sensibilidade, a gente não consegue fazer isso, né? Eu não posso, o Papa Francisco lembra, né? Se cada realidade é uma realidade, eu não posso aplicar a mesma medida para todas as realidades, né? Para cada caso, uma medida diferente. Então, esse é o primeiro verbo, né? É o acompanhamento. Querem completar? Querem fazer alguma pergunta para a gente passar para o outro verbo? Não, o que o senhor falou é isso mesmo. Cada caso é um caso e realmente a gente tem que saber acompanhar, né? Saber falar. Né? Eu vejo que dentro da igreja as pessoas têm muito medo dessa situação.
né? Eu já sou um pouco meio... Não tenho medo, não. O que vai falar para a pessoa, eu vou falar, lógico, com amor, com caridade, com jeito, né? Dentro daquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai passando, vai falando, e também por aquilo que a gente viveu, né? Uma das piores coisas que existe é porque os casais de segunda união na igreja, muitos deles, até hoje, mesmo com tudo que acontece hoje, muitos continuam escondidos dentro da igreja. Tá lá no banco, mas ninguém sabe quem são. Por quê? Tem vergonha, tem medo da rejeição, né? Eu sempre digo que pelos padres nós fomos bem acolhidos. Pelos alguns leigos que estão à frente de alguns movimentos, não fomos acolhidos, né? Isso eu falo sem nenhum medo e sem nenhum problema. E se eles disserem que foi mentira dele, eu digo na cara dele que é verdade, porque a gente sentiu isso na pele. Porque assim, tratava-nos como se fossem leprosos, né? Aquele pessoal antigo, vê o leproso atravessar a rua. E assim, tomaram algumas atitudes que só seriam atitudes de um bispo ou de um pároco que acompanha o casal e que sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Até quando uma vez a gente foi conversar com o Dom Fernando aqui, e a gente conversou com ele porque o processo estava demorando muito, né? Aí ele, e graças a Deus, foi a ajuda dele também, né? Ele escreveu uma carta, ele até disse, eu não vou nem escrever para o bispo de lá, vou escrever para o presidente do Tribunal Eclesiástico. E eu fiquei com mais medo ainda, né? Porque o presidente do Tribunal Eclesiástico julga até os bispos, né? Mas aí tudo bem, né? A gente rezou, o padre na época foi padre, que era o secretário dele, que eu não me lembro. Padre Kleiber, parece, né? Ele escreveu a carta rezando. Aí terminou, mostrou pra gente, Dom Fernando assinou e enviou a carta. Sim, licença, a carta, padre, era só um pedido para dar prosseguimento, porque o processo tinha parado. Eu acho que estava lá guardadinho, como disseram, arquivado. Estava arquivado, guardado. Não pode, né? Aí pronto, Dom Fernando mandou a carta, aí na conversa ainda com ele, a gente perguntou, Dom Fernando, eu sei, você sabe também o que a gente pode e o que a gente não pode. Duas coisas que a gente não pode, isso é fato, é comungar e confessar, e isso aí a gente já estava ciente desde o início. Mas me diga uma coisa, em relação a pregar a palavra, isso, aquilo, outro, o que ele disse para mim foi o seguinte, Flávio, só quem pode lhe dizer não sou eu não acompanho vocês, né? Quem pode lhe dizer isso é seu pároco, né? O seu pároco pode lhe dizer isso. Então, deixou assim, vamos dizer assim, aberta a questão da gente continuar o nosso trabalho de evangelização com o nosso pároco, né? E quando eu fui conversar com o nosso pároco na época, em Paratiba, era Padre Nereu, ele disse, por mim vocês pregam aqui, não tem problema nenhum. Sabe que não pode isso, vai saber o que vai falar? Não, padre, tranquilo. Aí ele falou, então vocês podem pregar à vontade, não tem problema nenhum. E eu preguei ainda muitas vezes em grupo de oração, mas só que depois veio uma proibição. Aí eu fui conversar com o chanceler da Cúria. Ele me disse uma coisa, e agora eu vou tornar público aqui, para que as pessoas entendam e compreendam que a pessoa só pode ser proibida de pregar a palavra de Deus, né, se o bispo ou o ordinário local o proibir por uma questão moral muito grave. Fora isso, nenhum leigo coordenador de pastoral, de grupo, movimento, pode proibir ninguém de pregar a palavra de Deus, né? Seria o cúmulo dos absurdos. Mas, infelizmente, padre, é uma das realidades que a gente tem que trabalhar muito, porque muitas pessoas que estão à frente, elas não estão preparadas. Não sabem. As pessoas têm medo de mim, assim, no sentido de... Não, Flávio, você às vezes é muito duro, vai falar isso, aquilo, outro. Mas eu passei por muitas experiências, e quando eu vou conversar com as pessoas, eu não vou conversar... Eu converso, explico, falo, tudo. A gente acolheu um casal agora, de segunda não, na pastoral. E uma das coisas que eu falei para ela, procurei sondar já um pouquinho sobre a vida dela e da pessoa. E eu disse, olha, veja a sua situação, vamos conversar com o Tribunal Eclesiástico para a gente saber como a gente pode chegar nisso, porque você casou. Pelo que ela me passou e me falou, pelo pouco que eu já li um pouquinho lá no direito canônico, a gente percebe que foi um casamento que não foi bem... Não teve... Eu não posso dizer de fato, porque eu não sou juiz do Tribunal Eclesiástico, mas por aquilo que a gente vê... Quando Luciana casou, eu peguei o meu curso de direito canônico, que eu tinha feito Casei, não. Não, a gente estava casada, né? Quando ela teve o primeiro casamento dela, né? Aí eu tenho um bocado de perguntas. Eu comecei a perguntar para ela sobre tudo aquilo ali. Ela disse, eu não sabia nem que isso existia. Então,
Aí a gente chegou à conclusão, padre, hoje que de 5 casamentos, acho que 2 são válidos e 3 não são válidos. Pela própria falta de conhecimento do que é o sacramento do matrimônio. Falta muito disso para as pessoas. Eu vejo que falta muito disso. E as pessoas, às vezes, têm medo de falar. A igreja insiste naquele curso de noivos, que é a pastoral familiar, preparando casais para que possam realizar o sacramento do matrimônio. O curso de noivo é importantíssimo, porque o curso de noivos é uma forma de acompanhar esses casais, e a exortação apostólica vai dizer exatamente isso, que evita que mais tarde se tenha Agora cortou seu áudio um pouquinho. vivência familiar, né? Não é essa outra coisa que acontece, que os casais de segunda união acabam não procurando, e também porque existe preconceito na igreja, né? E o Papa Francisco também, na exortação apostólica, diz uma frase muito boa, no número 310, diz o seguinte: é verdade que às vezes agimos como controladores da graça e não como fatores. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá. Estão vendo? E aí, esses controladores da graça, a igreja está cheio deles, de pessoas que querem controlar essa graça, de dizer quem pode e quem não pode, ficar muito no jogo do certo e do errado, do pode e não pode, e acaba afastando essas pessoas, que muita habilidade é tão pequena, acaba afastando essas pessoas de fato da graça. E nós não devemos ser, nem os padres, nem os leigos, podem ser estes que atrapalham a graça na vida das pessoas e que muitas vezes, antes desse acompanhamento, há o julgamento, né? E esse julgamento, ele nunca deve acontecer. Eu sou missionário redentorista, e como redentorista, a gente tem nosso santo fundador, Santo Afonso de Ligório. Ele é o pai dos confessionalistas, né? Santo Afonso viveu numa época na Itália em que, como padre, em que existia o jansenismo, né? Que é uma linha teológica em que condenava as pessoas cada caso é um caso, e é essa pessoa. Então, o padre é a pessoa mais indicada de fazer este acompanhamento perto, mais sensível, e também de dizer como é que deve proceder cada um desses casos, né? Que é o segundo... Tá travando um pouquinho o som dessa última fala que o senhor fez agora para nós. Eu já ia entrar no segundo verbo, né, do discernimento, que é o que o Papa Francisco propõe, e eu acho o que o Papa Francisco está propondo é muito parecido com a moral afonciana. Voltamos? Agora travou. Vamos com um pouquinho de paciência, vai voltando, a gente vai retomando. Bom, aqui está voltando. Para nós aqui está voltando. Tá, né? Agora voltou aqui também. Voltamos, será que vocês me escutam agora? Para mim já está normal. Para mim está normal. Quando vocês... Pronto. Quando o documento, né? Eu estou lhe ouvindo. Eu estou lhe ouvindo. A gente está acompanhando aqui pelo som. As chamadas situações. Deixa eu perguntar ao pessoal. Pessoal, vocês estão ouvindo o padre? Eu lembro muito da moral de Santo Afonso.
Estão dizendo que não estão me escutando. Deixa eu ver se o pessoal responde agora. aqui. Estão ouvindo o padre normalmente, voltou ao normal. Deu um ok aí, galera. Tá, então se vocês estão... Acho que tá tudo... Não tá ruim, é. Agora Marcelo disse que sim. voltou. Voltou, Marcelo? Mas tá travando de novo aqui pro padre pela gente. Tá dando eco. Sim, tá voltando, padre. O som está ruim. Tá agora sim. Tá falhando. O número 296 da exortação apostólica fala exatamente que o sínodo olhou para as diversas situações de fragilidade da família. E aí propõe exatamente um olhar de misericórdia, que é quando eu lembro a questão da moral de Santo Afonso, que é o pai dos moralistas. E eu tenho quase certeza que o Papa Francisco bebeu desta moral de Santo Afonso e os padres sinodais quando foram escrever acerca desta realidade de acompanhar e de discernir essas irregularidades ou essas fragilidades da família. E aí o Papa lembra que a misericórdia foi sempre o critério da igreja a partir do Concílio de Jerusalém. Então, se a gente for prestar atenção, há muito tempo a igreja, do Concílio de Jerusalém para cá, vem falando deste critério da misericórdia para fazer a integração dessas irregularidades, sobretudo das famílias, que é disso que nós estamos tratando. Né? E a igreja propõe em mim de não condenar eternamente ninguém. A igreja e a lei não pode condenar ninguém eternamente. É exatamente o que acontecia na época de Santo Afonso com a corrente teológica do jansenismo, né? Eles condenavam e essa condenação era perpétua. O que Santo Afonso propõe é que, a partir da realidade, e o Papa Francisco no documento, a partir da realidade, das circunstâncias do pecado, da irregularidade, usar a palavra do documento, das fragilidades e irregularidades, deve-se se propor olhar a partir da misericórdia para poder emitir um juízo acerca daquelas fragilidades, acerca daqueles pecados. E esse juízo, ele nunca será permanente, porque a porta da misericórdia, o Papa Francisco fala isso no final do ano santo da misericórdia, a porta da misericórdia deve estar sempre aberta para acolher os que erram. E essas irregularidades nem sempre são sinais de erros, e que estes erros levam a pessoa à condenação eterna. Não significa que quem erra está condenado ao fogo do inferno, né? E aí exatamente onde entra a misericórdia de Deus, né? A lei vai se tornando cada vez mais conhecida, a gente vai também fazendo as nossas experiências de vida. E é o que propõe a exortação apostólica quando diz: olha a misericórdia, olha as situações, acompanhe cada caso, cada história. E as pessoas que vão cometendo as suas irregularidades e também conhecendo a lei, vão cada vez mais se conformando a estas leis. Vão cada vez mais se conformando àquilo que pede o Evangelho de Jesus, mais do que o Código de Direito Canônico, né? Mais do que as regras da igreja, sempre à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, discernir não é simplesmente chegar num acordo sobre os erros. Errei e vamos fazer um acordo sobre o seu erro. Discernir é mais do que isso. Discernir é colocar clareza na situação, como eu disse, acompanhando cada caso, para que haja compreensão à luz do Evangelho e da doutrina da Igreja, chegar ao entendimento, sobretudo, a partir do Espírito Santo, porque é Ele quem suscita todas as coisas, é Ele quem sopra e faz a gente caminhar. Então, isso propõe o documento, propõe o Papa Francisco, que a gente se torne cada vez mais humano. Tem uma frase de uma música de Padre Fábio de Mello que eu gosto muito de usar quando eu estou falando dessas coisas, é que não se toca o céu se não tiver os pés no chão, né? Tendo sempre os pés no chão e olhando as realidades que nos cercam, a gente pode ir
assumindo o evangelho de Jesus na nossa vida, nos tornando cada vez mais humanos, entendendo o erro do outro, porque não é, às vezes nem é muito diferente do meu, né? Mas às vezes a gente quer condenar o outro achando que o meu erro é menor do que o dele, mas a gente vai se tornando cada vez mais humano, dizendo: todos nós erramos, todos nós merecemos e queremos, e essa misericórdia nos acolhe. É o discernimento, né? E nenhuma pessoa que erra, independente dos seus erros, independente das suas fragilidades, vamos usar a palavra da momento, né, está, como eu já disse, no pecado mortal. E por isso também privado da graça de Deus. Todo mundo que erra tem o direito de retomar o caminho da graça, porque a porta da misericórdia, disse o Papa Francisco, permanece sempre aberta para a gente. Santo Afonso também já falava isso na sua moral. A porta da misericórdia para os que erram deve estar e permanecer sempre aberta. Todo pecador, todo aquele que cometeu um delito, entre aspas, ou que se encontra em situação irregular, tem direito de voltar à graça, de fazer o caminho da graça de volta, né? No documento, eu vou ler uma parte aqui porque é muito interessante, só para ilustrar o que eu estou dizendo, né? O documento fala sobre as normas do discernimento, porque não é para fazer o discernimento de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Existem regras que precisam ser seguidas para poder realizar esse discernimento, normas para o discernimento. E o Papa já começa dizendo o seguinte: é mesquinho deter-se a considerar apenas o agir de uma pessoa correspondente ou não a uma lei e a uma norma geral. O que é que quer dizer isso? O Papa está dizendo que eu não posso olhar a vida, a situação, as circunstâncias daquela pessoa e do seu erro a partir de uma norma geral. Também não quer dizer que eu vou criar uma nova norma para olhar para aquela realidade. A lei maior, o Papa Francisco vai dizer, é sempre a lei do amor e do amor fraterno. É onde vai entrar também o terceiro verbo, né? Que é integrar a graça. Então, eu não posso olhar aquela situação, aquela pessoa e o agir daquela pessoa a partir de uma lei que diz assim, é isso e pronto, mas sempre a partir da misericórdia, que diz, é isto, mas pode ser isto também, né? O mais, o entretanto, todavia, na história da pessoa, faz toda a diferença no caminho da santidade, né? Eu gosto sempre de dizer isso assim, olha, a mulher pecadora, né? Aquela que foi levada a Jesus para ser apedrejada. O que disse a lei? A lei diz, a mulher adúltera, se for pega em adultério, deve ser apedrejada em praça pública. E eles levaram até Jesus para ver o que Jesus dizia. O que foi que Jesus fez? Olha, a lei diz isso, que ela deve ser apedrejada. Mas, entretanto, todavia, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, o que Jesus está dizendo é, a misericórdia está dizendo, né? Não é verdade? A misericórdia de Jesus dizendo, onde estão os que te condenam? Ninguém te condenou? Eu também não tenho muito dessa palavrinha de Jesus e aponta muito o dedo para o erro do outro, né? E ao invés de fazer como Jesus dizer, eu não te condeno, a gente já condena. O que o Papa Francisco propõe no documento e que a pastoral familiar deve fazer sempre é exatamente isso. Olhar para essas situações irregulares da igreja e dizer a eles, nós não condenamos você, né? Eu não te condeno, é a palavra de Jesus. Quanto mais a gente colocar em prática isto, menos preconceito nós vamos ter com as pessoas de segunda união, menos preconceito nós vamos ter com as questões irregulares das nossas famílias. Nós estamos falando muito da questão da segunda união, mas a gente pode encontrar vários outros assuntos irregulares na nossa família, né?
Por exemplo, algum dos cônjuges que traiu a outra parte, né? Traiu e se arrependeu, está muito arrependido. O que é que a gente vai fazer com essa pessoa? Eu não te condeno. Porque se houve a traição, não significa que não existiu, que não existe antes o amor. A traição aconteceu por alguma coisa. E aí, esse alguma coisa, no acompanhamento, no discernimento, é que nós vamos entender aquela realidade. Eu estou dizendo, o que o documento diz é, cada caso é um caso. Então, o que é que a gente vai responder? Casos, como Jesus respondeu à mulher pecadora, eu não te condeno. Quer uma situação difícil das nossas famílias hoje, sobretudo os pais que têm filhos adolescentes, quando descobre, por exemplo, que o filho é homossexual, né? E que muita da igreja, o que se faz com a pessoa homossexual, não pode, não pode, não pode, não. Às vezes quiser, vamos dizer não pode a pessoa homossexual. Quando, na verdade, a gente deveria olhar para ela e dizer como Jesus, eu não te condeno. Foi exatamente a frase que o Papa Francisco disse aos jornalistas quando voltava da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro e alguém perguntou a ele, né? E a situação dos homossexuais? E o Papa Francisco diz a eles, quem sou eu para condenar? Se aquela pessoa homossexual vive à luz do Evangelho e à luz da nossa moral cristã católica, quem somos nós para condenar? Nós não condenamos. E essa deve ser sempre a fala daqueles que acompanham para fazer. Nós não te condenamos. Eu não te condeno. Então, são algumas situações irregulares dentro da nossa família que no passado se olhava, se tinha um outro olhar e que hoje, muitas vezes, a gente perdura esse olhar, como eu tinha dito naquela frase, né? Às vezes agimos como reguladores da graça e não integramos estas pessoas na vida da igreja, na vida da graça, na misericórdia. E esquecemos e fechamos a porta da misericórdia do nosso coração quando agimos assim. E o Papa Francisco pede sempre, no final do ano da misericórdia, ele diz que a porta da misericórdia do nosso coração permaneça sempre aberta, né? Que ela esteja sempre aberta ao nosso coração. E aí também no número 306 da exortação apostólica, o Papa Francisco vai nos lembrar que não existe lei maior do que a lei do amor. Esta lei, a lei fraterna, é a primeira lei dos cristãos, é a primeira lei de quem vive o Evangelho. E ele vai lembrar de situações como a pecadora e como outras situações no Evangelho em que Jesus disse, usou a lei do amor. Opa. Eu não te condeno. E nós deveríamos aprender até mesmo quem, senão com o próprio Jesus, uma coisa importante, né? A integrar as pessoas de se perceber, dizer, de se saber que a salvação é individual e é um ato de amor, né? Maior, então, se eu compreendo aquilo que Deus de fato está me propondo, eu mesmo vou desejar a mudança, porque eu mesmo desejo a salvação. Né? Se as pessoas não tiverem acesso a esse canal de misericórdia, como eles vão poder se propor a mudança? Né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é acolher, mostrando a graça que Deus dispõe para cada um. Uhum. Uhum. Cortou um pouco o som, padre. Repita. Não está lhe ouvindo, não. Não estamos lhe ouvindo. Agora. Você fala no dado... Peraí. Está travando, está voltando. Da salvação, vamos aguardar aí a oscilação da internet. De fato, ela é. Mas nós passamos... Está ouvindo agora? Agora aqui. Está ouvindo agora?
Tá, devagarzinho tá voltando. Eu estou lhe escutando, sim. Sim, tá voltando. Ok? Ou Sim. internet bendita, né? Eu estava falando da questão da salvação que você tocou, né? Dizendo que estão ouvindo agora? Sim. Sim. Que você disse assim, a salvação ela é individual. De fato, ela é individual. Mas nós somos responsáveis pela salvação do nosso irmão, sempre. Evangelho de domingo passado, domingo retrasado, né? Há 2 domingos atrás. O evangelho é da multiplicação dos pães. Estão lembrados? A multidão está com fome, né? A multidão tem suas fomes. O que é que os discípulos fazem? Vão até Jesus e dizem: Jesus, despede essa multidão, porque a gente não tem como alimentar, né? Para que eles possam ir aos povoados atrás de comida. O que é que Jesus diz aos discípulos? O que é que Jesus responde? Tá certo? Pode mandar embora? Não. Jesus disse: dá-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, você é responsável por saciar a fome de salvação dos seus irmãos. Porque aquela multidão não ia atrás de Jesus, atrás de outra coisa, senão atrás de alimentar as esperanças da salvação. Muitos sabiam que Jesus era o Salvador. Muitos tinham dúvida de quem era Jesus. E muitos queriam simplesmente conhecer Jesus. Mas a fome daquela multidão foi saciada de uma maneira de que sobrou comida, né? Recolheram cestos de comida. Então a fome foi saciada. E quem foi que saciou a fome daquela multidão? Dá-lhes vós mesmo de comer. Nós somos responsáveis de saciar esta fome da salvação dos nossos irmãos. Por isso a misericórdia, ela é essa integradora, que é a terceira palavra desse capítulo. A misericórdia é integradora quando nós entendemos que nós somos responsáveis de também salvar o nosso irmão. Quando acompanhamos, quando discernimos e quando integramos, nós estamos dizendo ao irmão que Jesus, ele é o pastor dele também, né? Jesus não é o pastor de 99 ovelhas. Jesus é o pastor de 100 ovelhas. Aquela que se perdeu, ele quer ir atrás. Ele quer que esteja junto. E às vezes, nós precisamos também ir atrás daquelas ovelhas, né? Nós precisamos ir atrás daquela que se perdeu, para que volte para o redil. Então, eu sou responsável também de... Exatamente o trabalho da pastoral familiar é exatamente esse, né? De ir atrás dessas pessoas em situações irregulares, de dizer ovelha perdida e dizer, volte, meu filho, né? O seu erro não é um erro que te condena. Venha para cá, aqui o seu lugar é aqui. O seu lugar é no amor de Jesus, o seu lugar é na misericórdia. Isso, é o que eu estou dizendo. Exatamente, se a gente colocar cada vez mais em práticas essas coisas, a gente vai acabando com esses preconceitos. Outros casais, a gente vai evitar que outros casais passem por situações parecidas com a que vocês passaram, por exemplo. Né? Sentir a mesma dor que vocês sentiram, o mesmo medo, né? a mesma vergonha que vocês e outros casais sentiram. Graças a Deus. A partir do ano da misericórdia, esses processos são vistos de outra forma, né? Acontecem muito mais rápido, e a gente tem um documento desse que diz assim: Jesus é o Senhor, é o pastor de 100 ovelhas, ou seja, de todas elas em sua totalidade. E que a gente precisa entender que aquela ovelha que é negra, né? Que a gente fala, a ovelha negra, não, ela é a ovelha desse redil também. Né? Não existe o patinho feio. E a gente pode... Se a gente fosse olhar os pecados do outro para ver quem é a gente pode promover feio, esse encontro, né? Esse encontro, né? História, encontro né? da ovelha perdida, o encontro do filho pródigo, né? Né? A gente pode ser esse canal de graça, né? Que Deus se faz precisar de nós, né? O bonito da nossa igreja, padre, que
apesar de tudo, uma coisa que eu aprendi num curso de teologia foi que ela nunca na sua história disse ou condenou alguém ao inferno, muito pelo contrário, né? Ela sempre diz quem está no céu quando ela canoniza uma pessoa, mas em relação ao inferno ela nunca falou nada disso na sua doutrina. E até no curso havia umas pessoas se escandalizaram porque o padre disse: olha, a gente não pode nem afirmar que Hitler está no inferno, se no último momento da vida dele ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez. Aí isso é um escândalo para muitas pessoas. Mas se ele se arrependeu, não é verdade? É verdade, é porque é difícil para algumas pessoas, para a maioria de nós, entender essa lógica da misericórdia. E muitos vão até questionar, achando que a misericórdia é relativista, e não é. A misericórdia é integradora, é diferente, né? E aí é difícil para algumas pessoas entender como é que um homem como Hitler, ou aquele homem, por exemplo, que estuprou a menina, aquela criancinha, aquele homem que cometeu vários assassinatos, né? Como é que aquela... Para algumas pessoas não cabe a lógica de assim, aquela pessoa pode estar no céu com Irmã Dulce, aquela pessoa pode estar no céu, né? Com São João Paulo II, aquela pessoa pode estar no céu com São Francisco, né? Que lutava pelos pobres. Pode, porque a misericórdia de Deus é exatamente essa. Se no último momento da sua morte, estas pessoas estupraram, que mataram, que roubaram, né, se arrependeram de tudo que fez, a misericórdia de Deus agiu. E essa pessoa entrou no redil das ovelhas. Olha que graça que é. E não tem outra explicação se não for um Deus que nos ama profundamente, né? Falando de Santo Afonso de novo, Santo Afonso vai dizer assim, olha, não tem como não olhar e entender a misericórdia de Deus aos olhos da encarnação de Jesus. Porque um Deus que ama profundamente a sua criação, e a sua criação que ele chama de muito boa, que é o ser humano, não tem como não entender este Deus que ama e que diz assim, vou me tornar carne. E o verbo se fez carne para ser igual a nós em tudo. Ele viveu toda a nossa condição humana, menos o pecado. E aí a gente entende, então, a misericórdia à luz da encarnação, para dizer que a encarnação, que culmina na cruz de Cristo, é redenção amorosa de um Deus que é louco de amor por nós. E como é que a gente corresponde a essa loucura de amor de Deus, a loucura da cruz? É amando também. E amando não só a Ele, amando sobretudo os nossos irmãos que erram, que pecam com eu. E aí a Bíblia também vai dizer, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, é um mentiroso. Agora, quando a gente diz isso, amar o irmão é tarefa fácil? Não. Não é. De jeito nenhum. Para mim, e eu de vez em quando eu faço umas homilias nesse sentido. O chamado mais difícil que Deus nos faz, o chamado mais difícil para a gente corresponder é amar o próximo. Mas não é amar o próximo que está comigo na pastoral familiar, não é amar o próximo que vive comigo na comunidade religiosa, que está lá comigo no grupo de cântico. Estes a gente briga e se acerta logo, né? A gente briga, a gente xinga, a gente não quer ver a cara, a gente chama até palavrão, mas a gente se acerta logo. O próximo que precisa ser amado é aquele próximo que está lá nas calçadas, nos pedindo dinheiro. O próximo que precisa ser amado é aquele próximo que está lá na cadeia porque cometeu um crime. O próximo que precisa ser amado é aquele próximo que está lá nas favelas drogados. O próximo que precisa ser amado é aquele próximo que não concorda com as minhas ideias. Estes próximos são os mais difíceis, mas são eles que nos levam para o céu. Porque se eu não consigo exatamente amar estes que erram, que a gente não concorda com nada que ele faz, se a gente não consegue amar ele, a gente também não está conseguindo amar Jesus. O que é que ele faz no poço de Jacó com a samaritana, por exemplo? Né? Não é outra coisa senão exercer. Jesus nos deu esse exemplo
tem gente que diz assim, mas padre, ele era Deus. Para Jesus é fácil. Para Jesus é fácil amar. Ele disse, é verdade. Ele era Deus, mas ele também era homem. Será que foi fácil para Jesus amar os soldados que chicotavam ele no caminho da cruz? Será que foi fácil para Jesus amar aqueles que coroaram ele de espinhos? Será que foi fácil para Jesus amar os soldados que batiam o prego nas suas mãos, que ergueram a cruz, o soldado que furou o seu lado, né, que fez jorrar sangue e água? Será que para Jesus de fato foi fácil amar estes? Foi não, porque Jesus foi humano como a gente, sabe? Então não foi fácil para Jesus, mas ele amou até o fim. Não é difícil. E aí, esse é o chamado, e é o chamado mais difícil que a gente tem de fazer. Olha, ser padre não é difícil. Ser um casal da pastoral familiar não é difícil, né? Ser da pastoral da liturgia não é difícil, não, né? Exercer qualquer função dentro da igreja não é difícil. Difícil mesmo é amar o irmão. Aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho pega, mas é exatamente aí que a gente precisa exercer. E a gente tá bem adiantado já no tempo, viu? Jesus, a gente revela quando a gente ama o nosso irmão. É aí quando acontece a terceira palavra desse capítulo, senão a gente não vai sair dele. Então, eu vou rapidinho para encerrar o que diz o capítulo, né? Esse amor que o Papa Francisco nos lembra, que é a lei maior que a gente deve seguir, é onde entra também a dificuldade da integração, o integrar. Acompanhar e discernir é a parte mais fácil do processo de acompanhar as famílias em situação irregular. A parte mais difícil, que culmina, que é fruto desse amor, é exatamente a integração. Porque a gente precisa integrar essas pessoas, estas famílias, aplicando a moral católica, que é exatamente uma moral de discernimento, que é cheia de regras, que existem leis, mas que essas leis precisam ser aplicadas, como eu já disse no começo, na verdade o Papa Francisco disse, olhando cada história, cada caso, cada situação, cada circunstância. Mas a saída sempre será propor o seguimento a Jesus Cristo. Quando a gente faz o seguimento a Jesus Cristo, à luz do Evangelho, a gente consegue integrar essas pessoas, fazendo com que elas enxerguem um Deus que nos ama profundamente e que quer acolher profundamente essas pessoas, exercendo em nós a misericórdia, a gente vai conseguir também exercer a justiça. Eu costumo dizer que casaram-se. Existe um matrimônio entre justiça e misericórdia. E não existe separação, não existe divórcio. Então, justiça e misericórdia nunca vão se divorciar quando a gente falar do Evangelho de Jesus. Então, a misericórdia e a justiça, que andam juntas, é ela que vai fazer exatamente essa integração das situações. Mas sempre olhando que a justiça e a lei e as regras, elas são exatamente fruto de uma misericórdia bem vivida. Por isso que as duas estão sempre juntas. No final, para encerrar essa reflexão, o convite, né, que a exortação faz neste capítulo 8 é que a gente possa aprender a nos tornar cada vez mais próximo do nosso próximo. Né? Que a gente possa aprender a exercer a misericórdia para o nosso irmão. Porque muitas vezes a misericórdia é válida para mim. Né? A gente vê no ano da misericórdia as pessoas correndo para passar na porta santa. Vou perdoar meus pecados, vou me confessar, vou comungar. Estou livre dos meus pecados. Então, a misericórdia foi boa para mim e para o outro, que precisa também do seu perdão. Né? Então, o convite para a misericórdia é que a gente possa cada vez mais nos tornar próximos dos nossos próximos. Não agir como controladores
da graça, que eu já falei, mas, sobretudo, facilitador dela, né? O convite que nos faz. E, por fim, entender que a casa de Deus Isso. é E festa. a casa do Pai das misericórdias. Aquele que está com os braços abertos, apesar dos nossos pecados, pronto para nos acolher, nos dando beijo, sandália, roupa nova, né? É festa. Então, a igreja é sempre o lugar da acolhida e da festa. Apesar dos nossos pecados, Tudo que o senhor né? falou, padrão, é uma Integrar verdade, porque significa as pessoas têm que entender que a igreja ela tem que estar de portas abertas para todos. De Pronto. Como é que eu vou mudar a minha vida isso. se eu não me encontro com o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de justiça? Como é que eu vou entender esse Deus se as pessoas não me deixam chegar perto dele porque eu sou pecador, né? Aqueles que chegaram aos pés dele, todos eles encontraram a misericórdia e o perdão e mudaram de vida. Eu acho que quem muda a vida parte primeiro da gente de querer, mas muito mais ainda da graça de Deus quando ele acolhe. Como o senhor colocou o filho pródigo que volta para casa. Muitas vezes a gente não é o filho pródigo, não. A gente é o outro que ficou lá e que fica reclamando. Porque tu tá dando isso para esse cara, que ele fez o que fez, né? Então, assim, minha concepção é essa. A igreja tem que estar aberta para todo mundo. Eu sempre uso um linguagem bem direto para que as pessoas entendam. Tem que estar aberto para o corrupto, para o ladrão, para a prostituta, para o adúltero, para todo mundo. Porque não é esse povo que Jesus veio salvar? O santo não precisa de salvação. Quem precisa é o pecador. Eu preciso de salvação. Nós precisamos de salvação. Então, eu até entendo algumas pessoas, entre aspas, mas assim, a gente tem que acolher essas pessoas. Exatamente. Tem que trazer, porque quem vai mudar ela não sou eu, não. É Deus que vai mudar. Não. Esse encontro com a misericórdia, né, padre? Esse encontro com a misericórdia é que vai fazer a mudança, né? Padre, por conta do nosso ir e vir com abrir, fechar e voltar, a gente descontrolou um pouquinho o tempo. Acho que a gente tem uns 10 minutos. Eu acredito que a gente está entre 8 minutos, aproximadamente 8, 10 minutos para finalizar. Então, eu acho que o senhor poderia já fazer um momento de oração, né, para todas as famílias, a mensagem. O que você acha? Isso. Vamos fazer. Vamos pegar os elementos dos textos bíblicos que a gente falou, né? Primeiro, a ovelha perdida. Tem um pastor, eu não lembro o nome dele, ele disse uma frase uma vez que eu guardei, um pastor evangélico, ele disse uma frase nas redes sociais e eu guardei para mim até hoje. Já pensou que aquela ovelha perdida não gira, ela só foi embora com medo do olhar de julgamento das 99 que ficaram, né? Não é uma perdida, ela foi embora por causa do julgamento das outras. Se a gente olhar por esse, vamos olhar por esse lado. As ovelhas que estão perdidas ou as ovelhas que foram embora com medo do julgamento, do preconceito, né? Também vamos pegar o elemento da mulher adúltera, pecadora, que foi levada a Jesus para ser apedrejada. De repente ela é essa ovelha perdida ou essa ovelha que foi embora. Foi que Jesus disse a ela: eu não te condeno. E depois o elemento do filho pródigo e do pai misericordioso. Foram os 3 textos bíblicos que a gente falou nessa live, né? O pai misericordioso, que a gente usa o sinal da igreja, né? Dizendo que a igreja é a casa do pai, e o pai é este que faz festa porque aquele filho que resolveu ir embora, né, que ia ser apedrejado em praça pública, voltou para casa, pediu perdão, e o pai fez festa, né? O pai colocou roupa nova, dando dignidade, sandália para dizer que ele não é escravo do seu pecado, anel para dizer que ele participa da sua realeza e fez festa. Um banquete para dizer que o filho participa de volta no seio da família. Porque o banquete é sempre o lugar da familiaridade com Deus. Então, nessa oração, vamos rezar por estas pessoas que foram embora do redil ou que se perderam do redil. Vamos rezar por essas pessoas que estão nessas situações que o documento chama de irregulares. Vamos rezar para que o Espírito Santo vá, junto com o nosso trabalho, a nossa missão, atrás dessas pessoas para que elas possam voltar para a casa do Pai.
Mas também vamos rezar por aquelas pessoas que não conseguem, como o irmão mais velho do filho pródigo, ficar feliz com o retorno dessas pessoas. Vamos rezar por aqueles que estão na igreja e que têm um olhar de condenação. Vamos olhar para rezar também aquelas pessoas que estão com a lei e a lei está acima de tudo e esquecem de olhar para a misericórdia do Evangelho de Jesus. Talvez essas pessoas ainda não experimentaram a fundo esta misericórdia. Talvez elas também precisem da nossa acolhida, do nosso discernimento, do nosso acompanhamento e da integração na comunidade. E a gente reza por essas pessoas a oração que o próprio Jesus nos ensinou, dizendo para a gente, para que Ele possa nos dar o pão a cada dia, mas que esse pão a gente possa compartilhar com aqueles que têm tanta fome de justiça, de misericórdia, de amor, de acolhida, de integração, de discernimento das suas situações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Mas Jesus, manso e humilde de coração, fazer nossa semelhança. Amém, Padre. Amém. Que maravilha, Padre. Mais uma vez, a gratidão nossa, gratidão da Pastoral Familiar, gratidão de Flávia e Luciana, que tem o Senhor no nosso coração. Gratidão por essa live, por tanto esclarecimento, né? Nós desejávamos muito fazer parte desse setor, né, bem? Desse setor justamente para acolher, já que a gente tinha vivido essa experiência negativa por parte de alguns. Graças a Deus, não por parte, nos acolheu com amor. Todos nos acolheram com muito amor, né? E muitas pessoas nos acolheram com amor, alguns não, mas esses alguns que não nos acolheram com amor, nos deu um impulso para a gente decidir que a gente precisava ajudar outros, para encontrar esse amor, né? Porque esse amor, essa graça é muito maior, né? Muito maior. Ficamos felizes com a sua participação conosco. Vamos marcar outros momentos, né? E quando a pandemia acabar, a gente vai em Campina Grande comer o feijãozinho com o senhor. Eita, olha! Aqui famoso é o cuscuz e a carne de sol na nata. Eita, olha que beleza! A gente vai comer uma carne de sol e um cuscuz também. Olha, muito obrigado também, né, pelo convite, pela acolhida. Transmita o meu abraço para o padre, né? Meu Deus, deu um branco no nome. Padre Adriano Tenório. Transmita o abraço. Isso, transmita o meu abraço para Adriano. E Orelha, porque a gente é muito amigo e esquecendo o nome do amigo, meu Deus. Mas transmita o meu abraço para ele. Né? Minha gratidão, sempre que precisar e eu puder ajudar, estou por aqui, viu? Vamos ficar perturbando o senhor agora. Já descobrimos já. É isso mesmo. Se não for pela Pastoral Familiar, pela ícone. Ótimo. Trazendo um tema aí para o senhor falar aqui com a gente. Nós estamos também com esse projeto e vai aperrear o senhor, viu? Pode vir, pode. O padre está sempre aberto para ser aperreado. Menos na segunda-feira, que é dia de folga. Padre, estamos terminando agora, 20 segundos faltando para finalizar. Um abraço bem grande, beijo no coração de cada um que acompanhou. Fiquem com Deus. Até a próxima, Padre. Beijo no coração.